Alguns dias parecem mais pesados do que deveriam. Você acorda, olha para o dia que começa e algo dentro de você simplesmente não responde. Não é preguiça, não é falta de caráter. É como se a energia tivesse desaparecido em silêncio durante a noite. Aquilo que antes parecia simples agora exige um esforço enorme. Levantar da cama, começar uma tarefa, tomar uma decisão. Tudo parece distante, como se o mundo estivesse andando em uma velocidade que você já não consegue acompanhar. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio por que está assim. A verdade é que milhões de pessoas passam por esse mesmo momento e quase ninguém fala sobre isso com honestidade. O desânimo não chega fazendo barulho. Ele se instala devagar. Primeiro vem o cansaço da mente. Depois vem a dúvida sobre si mesmo. E quando você percebe, começa a acreditar que perdeu algo dentro de você. Mas existe algo curioso sobre o desânimo que quase ninguém percebe. E quando você entende isso, algo dentro da sua mente começa a mudar. Existe uma ideia antiga que muda completamente a forma como entendemos o desânimo. O filósofo estoico Epiteto ensinava algo simples e profundo. Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Isso significa que muitas vezes o peso que você sente não vem do mundo lá fora, mas da interpretação que sua mente criou sobre ele. Pense com calma. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma se sente derrotada, a outra encontra força para continuar. O que muda não é o acontecimento. O que muda é a maneira como cada mente decide enxergar aquilo. Quando o desânimo aparece, a mente começa a contar histórias silenciosas. Você começa a acreditar que está atrasado na vida. Começa a pensar que deveria estar em outro lugar, em outra fase, em outra versão de si mesmo. Aos poucos, essas ideias criam uma pressão invisível. E essa pressão transforma qualquer dia comum em um peso difícil de carregar. É aqui que muitos se perdem, porque passam a lutar contra a própria vida, quando na verdade estão lutando contra pensamentos que nunca foram questionados. Existe algo que quase ninguém percebe quando o desânimo aparece. Ele raramente surge de um único problema grande. Na maioria das vezes, ele nasce de pequenos pensamentos repetidos todos os dias, quase sempre sem que a pessoa perceba. A mente começa a comparar sua vida com a vida de outras pessoas. Você olha ao redor e sente que todos estão avançando enquanto você parece parado no mesmo lugar. Então surge a segunda armadilha, a expectativa de que tudo deveria acontecer mais rápido. Você começa a acreditar que já deveria ter alcançado certas coisas, já deveria estar em outra fase da vida, já deveria se sentir mais forte do que se sente agora. Essa pressão silenciosa cria uma sensação constante de atraso. E existe ainda uma terceira armadilha muito comum, a ideia de que você precisa estar motivado para agir. Muitas pessoas esperam sentir energia primeiro para depois começar algo, mas a vida raramente funciona dessa forma. Quando essas três ideias se juntam, a mente começa a construir uma conclusão perigosa, a sensação de que algo está errado com você. E é exatamente nesse ponto que o desânimo começa a aparecer permanente. Existe um ensinamento estoico que atravessou séculos, porque revela uma verdade difícil de aceitar, mas extremamente libertadora. A vida não exige que você esteja sempre forte. A vida exige apenas que você continue. Os antigos filósofos entendiam algo que hoje muitas pessoas esqueceram. A ação não depende da motivação. A ação depende da decisão. Sêneca escreveu que às vezes a mente se cansa antes mesmo de o corpo começar a agir. Quando isso acontece, a tendência natural é esperar que a vontade volte, esperar que a energia apareça, esperar que algo dentro de nós se reorganize. O problema é que essa espera muitas vezes se transforma em imobilidade. Epiteto ensinava que devemos concentrar nossa atenção apenas naquilo que está sob nosso controle. O estado emocional nem sempre está. A disposição do dia nem sempre está. Mas uma coisa quase sempre permanece sob nosso domínio: o próximo gesto. O estoico não espera sentir vontade para agir. Ele age mesmo quando a mente ainda está nublada, porque entende uma coisa que poucos percebem: a clareza quase nunca aparece antes da ação. A clareza nasce durante o movimento.
Existe um momento silencioso em que a forma de olhar para a própria vida começa a mudar. Esse momento não acontece quando todos os problemas desaparecem. Ele acontece quando você percebe algo simples. O desânimo nem sempre significa que você está fraco. Muitas vezes significa apenas que sua mente está cansada. Cansaço mental tem um efeito curioso. Ele faz tudo parecer maior do que realmente é. Pequenas dificuldades começam a parecer obstáculos gigantes. Decisões simples parecem pesadas. O futuro começa a parecer distante demais. Mas existe uma mudança de perspectiva que os estoicos entendiam bem. Você não precisa reorganizar toda a sua vida hoje. Você não precisa resolver todos os problemas agora. A única coisa que a vida realmente pede neste momento é algo muito menor do que sua mente está imaginando. Apenas um passo, um gesto pequeno, uma ação simples, algo que coloque seu corpo novamente em movimento. Porque quando o movimento começa, algo dentro da mente começa a se reorganizar. E aquilo que parecia impossível alguns minutos antes começa a parecer apenas o próximo passo do caminho. Quando a mente está desanimada, ela tenta convencer você a esperar. Esperar a energia voltar. Esperar o humor melhorar. Esperar sentir vontade novamente. Mas existe um princípio muito simples que muitas pessoas descobrem tarde demais. A energia raramente aparece antes da ação. Ela aparece depois. Os filósofos estoicos entendiam isso de forma prática. Musônio Rufo ensinava que o caráter se fortalece através das pequenas ações diárias, mesmo quando não existe entusiasmo. Não são os grandes gestos que mudam o rumo de um dia. São os pequenos movimentos que quebram a inércia. Arrumar algo simples. Caminhar alguns minutos. Organizar um espaço. Escrever um pensamento. Terminar uma tarefa pequena que foi adiada. Esses gestos parecem insignificantes quando você olha para eles isoladamente. Mas o cérebro reage de forma diferente. Cada pequena ação envia um sinal silencioso para a mente. Você ainda está em movimento. E quando a mente percebe isso, algo muda. O peso começa a diminuir. A clareza começa a voltar. Porque o movimento tem um efeito curioso sobre o desânimo. Ele enfraquece aquilo que parecia impossível apenas algumas horas antes. Existe algo profundamente humano nos momentos de desânimo. Eles fazem você acreditar que perdeu o rumo, que ficou para trás, que algo dentro de você se quebrou em silêncio. Mas essa sensação quase nunca corresponde à realidade. Os estoicos observavam a vida com muita clareza. Eles sabiam que a mente humana atravessa estações, assim como a natureza. Há períodos de energia, de expansão e confiança. E há períodos de silêncio, de dúvida e recolhimento. Nenhum desses estados define quem você é. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a mente possui dentro de si a capacidade de retornar ao equilíbrio sempre que decide olhar para as coisas com clareza. Isso significa que o desânimo não é um destino. É apenas um momento. Mesmo quando sua mente parece confusa, o caminho não desaparece. Ele continua ali, silencioso, esperando apenas o próximo passo. E às vezes é exatamente isso que transforma tudo. Um único passo. Existe um momento em que você percebe algo importante sobre a própria vida. O desânimo nunca foi um sinal de que tudo acabou. Ele sempre foi apenas um sinal de que a mente estava cansada de carregar pensamentos que talvez nunca precisassem ser carregados. A vida não exige perfeição. Ela não exige que você esteja sempre forte, sempre inspirado, sempre motivado. A vida apenas continua acontecendo. E dentro dessa continuidade, existe uma oportunidade silenciosa que aparece todos os dias. A oportunidade de recomeçar de forma simples. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Eles sabiam que a mente humana é capaz de se reorganizar quando decide voltar sua atenção para aquilo que realmente importa. Não para o passado que não pode ser alterado, não para as expectativas que nunca foram reais, mas para o momento presente e para a pequena ação que pode ser feita agora. Talvez hoje não seja o dia de grandes conquistas.
Talvez hoje seja apenas o dia de recuperar o equilíbrio, de respirar com mais calma, de dar um passo discreto que coloca sua vida novamente em movimento. E isso já é suficiente. Porque mesmo quando a mente se perde por um tempo, o caminho não desaparece. Ele continua existindo. E às vezes tudo o que separa você de reencontrá-lo é apenas a coragem silenciosa de dar o próximo passo.